Muito boa tarde, bem-vindo ao Fórum Produtari. Pessoal, muito obrigado, parabéns ao Produtari. E eu quero dizer para vocês que a minha vida ficou muito mais fácil agora, depois das apresentações do Décio, do Fernando, né, e do Reno, porque o Décio e o Fernando contextualizaram muito bem o lugar onde nós estamos enfiados com os nossos negócios. Independente se o cara é MEI, ou se o cara faz 18 bi de faturamento, como faz a Renner, que disse o Galó que faz, nós estamos enfiados no mesmo barco, ou no mesmo lugar, enfrentando as mesmas dificuldades. E o Reno trouxe o debate para dentro da fábrica, né? Falando de estratégia já, falando de engenharia, falando de competitividade, como todos falaram, falando de produtividade. E o meu papo aqui, tia, é justamente falar a respeito de estratégia, de como é que a gente montou a nossa estratégia na Bibi, como é que a gente sai, né, de uma empresa de 76 anos, como é que a gente constrói uma estratégia para reorganizar a empresa, porque ela vai ficando idosa, à medida em que ela vai ficando idosa, a gente precisa se recompor para continuar enfrentando a concorrência, enfrentando o mercado. Como é que a gente fez isso ao longo da nossa estrutura? E, evidentemente, que nós vamos contar aqui a partir de que momento da nossa vida nós nos propomos a dar as mãos para a Produtari e caminhar juntos, né, Junico, com a Produtari. Porque a Produtari foi o fiel da balança, ela foi importantíssima na nossa estratégia, e a gente vai mostrar isso para vocês aqui rapidamente, como é que a gente se une com a Produtari para construir a nossa estratégia, que é a estratégia de produção, que precisava ser conectada com a nossa estratégia de mercado. Bom, pessoal, essa apresentação aqui, eu sou obrigado a confessar para vocês, eu tinha uma série de dúvidas, graças a Deus, nenhuma das minhas dúvidas era parecida com a do seu Clóvis Tramontina com relação ao João de Deus. Graças a Deus, eu sou cristão, graças a Deus, cara, eu jamais tive uma perturbação, uma dúvida dessa aí. Eu não dormiria se eu tivesse a dúvida que ele tem. Mas ele é um homem que tem mais tranquilidade do que eu para enfrentar esses desafios da vida, né? Essa apresentação aqui eu estava cheio de dúvidas, e o pessoal do marketing disse, não, Rosnaldo, não dá, cara. Vocês são muito quadrados, nós vamos botar um toque de criança, infantil na apresentação, que não dá para vocês se apresentar daquele jeito que vocês fazem as apresentações das reuniões aí para o conselho e tal. Vocês não tá, dá um jeitinho lá, e aí eles fizeram essa apresentação aqui, então tem umas coisas diferentes. Eu nunca ia botar foto de criança assim, né? Eu não sei fazer essas coisas. As gurizadas do marketing sabem, fizeram isso aí. Então vamos tentar fazer essa apresentação aí de um jeito diferente, né? Porque é a primeira vez que eu apresento umas lâminas aí que foram trabalhadas por alguém que não é da engenharia da Bibi. Então eu tenho medo de apresentar esse negócio. Vamos ver se vai dar certo, tá? Bom, primeira coisa, tia. Nós somos pioneiros na produção de calçados infantis do Brasil. Nós fomos fundados em 1949, mais de 76 anos de história. A nossa empresa, ela não começou com a marca, com o nome Bibi. Nós éramos Saft e Companhia Limitada, porque os fundadores, um dos fundadores era Schweitzer, mas o cara que botou o maior capital era Saft, né, turma de alemão. Então quem leva o nome, né, quem bota mais dinheiro, escolhe o nome, né? Então era Saft e Companhia Limitada. Naquela época, os Schweitzer, que era da outra família, eles, junto com meu pai, nós somos mestiços, eu sou da Silva, né? Meu pai também estava no negócio, Silva, então tinha um português no meio de dois alemão. Esse pessoal, quando fundou a empresa, eles tinham o meu pai e o seu Schweitzer, o seu Eloy, que era o fundador, o avô da Andrea, que hoje é a CEO da empresa, eles faziam uns bicos lá de cinema, tinha um projetor de cinema e projetavam cinema, enfim, na década de 40 lá, e descobriram que na Alemanha havia surgido um rádio com imagem, né, que vinha a ser a televisão, e que esse negócio ia arruinar o negócio deles, né, de cinema, né? Quem é que vai querer olhar filmezinho mudo em salão de festa aí, em paróquia de igreja, se vai ter o tal do rádio com imagem? E aí eles fecharam, venderam o negócio e ouviram falar que em Novo Hamburgo tinha muita gente ganhando dinheiro com sapato e resolveram montar uma fábrica de sapato. Assim surge a Bibi em 1949. Mas por que Bibi se era Saft e Companhia Limitada? Porque o seu Eloy, um homem da aristocracia rural como o Junico, né? Ele adorava cinema, gostava da sétima arte, ele era apaixonado pela Bibi Ferreira. Devia ser uma gata, né? Há 76 anos atrás, ele diz, vamos usar o nome Bibi
como marca, nome de fantasia, porque vamos fazer sapato de criança, ninguém faz sapato de criança em Novo Hamburgo, vamos começar com sapato de criança, vamos botar Bibi, que esse troço eu acho que pode dar certo, o nome é bonitinho, vai dar certo, e começou assim. Então, em 49, nós começamos assim, fazendo calçado de criança. 76 anos de história, e eu gosto de fazer uma provocação, especialmente para meus colegas aí do setor calçadista. Nós estamos, há vários anos já, entre as empresas mais inovadoras do sul do Brasil. Neste ano, fomos eleitos a 5ª mais inovadora do sul do país, à frente de empresas grandes de diversos setores, mas à frente de várias outras empresas do setor calçadista. Isso é uma premiação, um reconhecimento da revista Amanhã. Então, eu costumo provocar aí os colegas do setor, porque eu quero briga, né, tio? Eu sou pequeno, mas eu sou um pequeno brigalhão, né, Junico? Então, nossa força de trabalho conta com mais de 1.100 colaboradores na fábrica, na empresa, né, na indústria. São 2.600.000 pares de calçados produzidos aproximadamente, né, por ano. E a gente já vem com mercados, já tem exportações consolidadas para mais de 60 países, né? No varejo, nós temos uma força de colaboradores de 900 colaboradores. E o nosso modelo de varejo, o Galó falou hoje de manhã que ele se sentia sozinho aqui, porque ninguém falava de varejo e tal. Nós, de 2008 para cá, entramos no varejo, somos uma empresa com 2 unidades de negócio, fábrica de sapato e rede de lojas, varejo. A nossa estrutura de varejo ela é composta por um modelo híbrido. Nós temos lojas próprias e temos franquias. Se vocês forem aqui em Porto Alegre, no Iguatemi, vocês vão entrar numa loja que é própria, é da Bibi. Em São Paulo, as lojas são próprias. Fora dessas 2 capitais, nós temos franquias. Usamos o modelo de franchising para avançar sobre o mercado de varejo. Bom, 230 milhões nós capturamos mais ou menos de faturamento na fábrica e outros 240 milhões no varejo. Na fábrica a gente captura pedidos de todos os tamanhos, inclusive pedidos unitários, como o do Vicente. O Vicente é um bebê que não chegou ainda, mas vai chegar. Mas nós já estamos na casa dessa família, do Geraldo, da JGV. A filha dele, vou contar para todo mundo, né? Vai chegar o Vicente. O Vicente já é consumidor da Bibi e nem nasceu. Isso é se adiantar ao mercado, Dupont, tá vendo? Isso é prever antecipação ao mercado. Então, nós trabalhamos de lotes que vão de 1 par ao infinito, né? Claro que no infinito nós temos que negociar a capacidade que vai faltar, tá? Como é que nós chegamos em 2025? Como é que nós chegamos nesse cenário que foi descrito tão bem pelos meus colegas anteriores aqui das palestras? Como é que a gente chega em 2025? Bom, primeiro que a gente adota uma estratégia de não competição por preço baixo. Isso não quer dizer, pessoal, que eu seja contra a elevação da eficiência, o aumento da produtividade. Muito antes, pelo contrário. Nós precisamos ser extremamente eficientes, extremamente competitivos, mas não necessariamente precisamos entregar tudo para o mercado, não precisamos vender preço baixo. Por que a gente fala isso na Bibi? Por que esse é o nosso papo lá na Bibi? O contexto que nós temos hoje, pessoal, não foi combinado. Não sei se o Junico combinou com o pessoal que apresentou antes. Mas o contexto que nós temos hoje é muito diferente daquele quando surgiu a indústria calçadista nacional. Quando surgiu a Bibi. Quando a indústria calçadista nacional se forma, como de resto a indústria brasileira, como a gente viu no caso da Tupi, aí, não se tinha condição técnica para executar a demanda que se precisava na época, enfim, falando lá de Juscelino, né, depois que veio lá, Vargas falava em industrializar o Brasil, falava muito, mas né, a gente começou isso na década de 50. Quando nós começamos o processo de industrialização no Brasil, nós éramos um país rural. Política de café com leite, né, aristocracia rural ali, tomando conta do poder. Né. Poxa, qualquer coisa que a gente conseguisse fabricar no Brasil, nós venderíamos, porque a nossa capacidade instalada era infinitamente menor do que a demanda por produtos. Então, era relativamente fácil de vender. O meu pai dizia assim, Rosnaldo, tempinho bom era aquele que os caras vinham de caminhão na frente da fábrica, pegavam o sapato, pagavam à vista, e na época traziam os sacos de dinheiro. A gente fazia hora extra com gosto, que era para contar o dinheiro. Não tem mais isso, né, tia? Não tem nem dinheiro mais. Hoje fui pagar água ali, não funcionou o cartão de crédito. Aí eu disse perguntei para a menina, ainda aceita dinheiro? Eu tinha dinheiro, né? Aceita. Então eu vou te pagar em dinheiro. Aí foi uma briga, porque não tinha troco, aquela confusão, né, tradicional. Beleza. Então o mundo, naquela época, era um mundo diferente do mundo que é hoje. Demanda, muita demanda, pouca capacidade instalada. Então tudo que se fizesse vendia. Esse negócio mudou, vocês viram o cenário, e esse aqui é o cenário
que nos acompanha na indústria calçadista hoje. Se vocês olharem esse mapinha, está ali o Brasil, né? Nós somos o quarto maior produtor mundial de calçados, mas nós somos o quarto maior produtor mundial de calçados, produzindo 4% da produção mundial. Se fabrica aí 22 bilhões de pares de calçado, 4% é fabricado no Brasil. 76% da produção mundial de calçados está na Ásia. Tendo dos tigres ali a China com praticamente 55% da produção. Bom, quando a gente olha esse cenário, e esse cenário não é de agora, eu fiz o mestrado há uns 10 anos atrás, sei lá quanto tempo faz uns 10, 12 anos atrás que eu fiz o mestrado, a gente estudava esse negócio aqui, porque eu gostava de estudar a estratégia do setor, e os números mudaram um pouquinho, a Ásia cresceu um pouquinho mais em percentual, mas já era isso aí. E na década de 80, esse negócio começou a ser construído pelos chineses. Final da década de 70 e início da década de 80. E nós olhávamos para esse negócio e pensávamos, e agora? Como é que era a nossa vida, né? Como é que foi a construção da nossa estratégia? Porque na década de 80, a empresa ela chegou, fundou lá em 40, época em que a capacidade instalada era menor que a demanda. Se vendia tudo que se produzia. Nós não tínhamos preocupação com absolutamente nada, com design, com entrega. Quando as coisas começaram a se equilibrar, demanda, capacidade instalada e demanda começou a se equilibrar no Brasil, nós fomos descobertos pelos americanos. Dizem que quem descobriu o Brasil foram os portugueses, depois os americanos descobriram. Aí vieram comprar calçados de nós. E aí nós não tínhamos mais problema. Tínhamos pedidos enormes. Eu vi falar da JC Penney hoje de manhã aqui, nós tínhamos a Nordstrom. Os caras vinham aqui e faziam pedidos enormes, grandes pedidos. Baixíssima diversidade de produto, alta escala de produção, sistema taylorista fordista na veia. Era o paraíso. E aí as empresas que tinham problema de demanda acabavam mesclando a sua produção com produtos de produção nacional para atendimento do mercado doméstico e para exportação. Só que com o crescimento do mercado asiático, com o crescimento da China nesse negócio, esse jogo virou. Porque o americano, assim como descobriu o Brasil, descobriu o chinês. E transportou todos os seus pedidos, que estavam aqui à disposição da indústria brasileira, para a Ásia. E não foi só os pedidos que eles levaram profissionais, empresas saíram daqui, a Paramount, segunda maior trading da China, de calçados, era de um empresário aqui de Campo Bom, Ernesto Correia, que vocês conhecem, talvez pela GetNet, por outros negócios aí dele no Brasil. Ernesto Correia foi o maior responsável pela introdução do Brasil, dos profissionais brasileiros e da remoção dos pedidos, vamos dizer assim, daqui, a transferência dos pedidos do Brasil para lá. Como é que a gente pensa a nossa estratégia a partir desse momento? Como é que nós competíamos naquela época? Esse modelo aqui que a gente tem dentro da BB, ele é um modelo que é inspirado naquele livro Blue Ocean, a Estratégia do Oceano Azul, Blue Ocean Strategy, de Harvard. Nós competimos, nós tínhamos uma enorme dependência de marca de terceiros na BB, nós tínhamos a nossa marca, mas produzíamos marcas de terceiros, exportávamos com marca de terceiros. Nós tínhamos exportações via trading, quer dizer, nós BB, tínhamos uma dificuldade tremenda, de nos apresentar no exterior como vendedores. Nós éramos produtores, então nós ficávamos no nosso cantinho aqui esperando ser comprado. Nós também tínhamos uma dependência muito grande na BB de canais de baixo valor agregado. Eles foram importantes, até certo ponto, para nós. Eu posso citar a Mesbla, eu posso citar a Mapping e outros tantos aí, que nos ajudaram muito na trajetória de crescimento, mas que a partir de um determinado momento não nos remuneravam dentro daquilo que nós necessitávamos. Nós tínhamos uma dificuldade de trabalhar design, nós não trabalhávamos bem inovação de produto, não dávamos importância para a velocidade, porque não havia necessidade de ter velocidade. Eu negociava pedidos para 90, 120 dias, naquela época em que a demanda era menor do que a capacidade de produção, e nós nos dávamos ao luxo de fazer uma feira em Novo Hamburgo, fazer com que todos os clientes do centro do país viessem a Novo Hamburgo comprar sapato e dizia para os caras ainda, em junho, faz os teus pedidos aí até dezembro, porque senão tu pode ficar sem. É um paraíso, era a ditadura da indústria. Bom, então nós não tínhamos preocupação com velocidade, não precisávamos nos preocupar com resposta rápida à variação de demanda, não tínhamos problema com a complexidade da fábrica, não tínhamos administração de elevada diversidade, e não tínhamos o problema de redução de escala temporária, ou mesmo a redução de escala permanente nos negócios. Era um paraíso, nós vivíamos a produção em massa até a década de 80. Bom,
E também não tínhamos, no nosso caso, uma rede de lojas que pudesse distribuir os nossos produtos. Não nos passava isso pela cabeça naquele momento. Quando nós falávamos com os fundadores, com o seu Eloy, por exemplo, com o meu pai, eles diziam assim, olha, deixa esse negócio, não vamos pensar em varejo, porque nós vamos se meter no negócio dos nossos clientes, nós vamos arrumar incomodação. Nós vamos se meter no... Mas o tempo vai passando, né? As coisas vão mudando, enfim. Como é que a gente passou a rever a nossa estratégia quando a gente olhou esse mapa da China, esse mapa de produção mundial e o contexto em que a gente ia se colocar? Bom, nós chegamos a uma conclusão, nós precisamos, primeiro, eliminar. Algumas coisas a gente tem que tirar a dependência. Nós não podemos mais ficar dependentes de marcas de terceiros. Nós temos que eliminar a produção de marcas de terceiros e parar de exportar via trading. Nós temos que exportar os nossos produtos, marca e design próprio, para a maior quantidade de países que a gente puder fazer. Nós vamos ter que, além de melhorar o português, né, nós vamos ter que parar de falar alemão, né, e falar inglês com esses caras aí. Então, a gente tomou medidas duras na época, que era de eliminar essa produção de marca de terceiros e parar de exportar com trading. Isso foi uma decisão muito dura, porque fez com que as nossas quantidades de produção caíssem muito e a gente tivesse que avançar no mercado, realmente ir para o mercado. E aí a gente teve que diminuir a dependência de canais de baixo valor, não dava para sair completamente, porque a gente precisava de alguns clientes maiores, mas aqueles canais que nos sacrificavam margem, nós precisamos começar a olhar com outros olhos, né? Sair, reduzir a dependência desses caras. Começamos a trabalhar a elevação de design, de marca nos nossos produtos, a introdução de inovação em produtos e serviços dentro do nosso negócio, velocidade, aumentamos a velocidade, nós sabíamos que nós íamos ganhar muito mercado se nós fôssemos mais velozes que os nossos concorrentes no Brasil. Passamos a ter um cuidado dentro da fábrica com a questão da variação de demanda. Nós éramos muito sensíveis à variação de demanda, nós tínhamos que diminuir essa sensibilidade, ter mais facilidade de trabalhar com a variação de demanda, porque nós íamos trabalhar com mercados cada vez mais rápidos. Nós precisávamos trabalhar com elevada diversidade de produção, de produtos e baixa escala de produção, e ter o entendimento que, eventualmente, teríamos que administrar a escala de carteira, escala de temporária reduzida de pedidos. E aí nasce um sonho na nossa estratégia, que era a criação de um canal próprio para a distribuição dos nossos produtos. Quando nós tomamos a consciência de que essa era a estratégia, quando a gente fez a leitura de mercado, olhou onde nós estávamos, olhou onde é que nós ficaríamos no futuro se nós não fizéssemos nada, né? Quando nós tomamos a consciência dessa condição, nós propusemos levar isso para dentro da fábrica e começar a trabalhar a fábrica. Ou seja, na nossa visão, existem outras formas de competição, senão aquela única maneira de competir por preço baixo. Mas a gente precisa explicar isso para os colaboradores, a gente precisa conversar com os colaboradores, a gente precisa levar essa mensagem, como comentou o Galó, como comentou o Clóvis, para dentro da fábrica. E como é que a gente traduz esse negócio para a fábrica, né? A gente dividiu isso num modelo que é bem conhecido aí, porque dentro da fábrica a gente pode fazer duas coisas, pessoal. A gente pode melhorar o ganho ou reduzir a despesa. Qualquer outra receita que é devida de tesouraria, por variação cambial ativa, é mérito da tesouraria, não é mérito nosso da produção. Então, nós tínhamos que trabalhar em cima desses dois aspectos. Nós pegamos a perspectiva dos clientes. O que os nossos clientes queriam? Valor, pontualidade, velocidade, flexibilidade, qualidade, inovação e design. Essa dimensão, ou essas escolhas competitivas, elas estavam ligadas ao mercado, aos nossos clientes. E aí nós pegamos essas mesmas dimensões competitivas e olhamos para a ótica dos processos. Levamos para dentro da fábrica e conversamos com as pessoas. Pessoal, entregar valor para o cliente, dentro da fábrica nós temos uma preocupação com custo. Pontualidade tem a ver com atendimento. Velocidade, o nome já explica, nós precisamos ser mais rápidos do que os nossos concorrentes. Bom, flexibilidade. O que é flexibilidade na Bibi? É uma capacidade de conviver com alta diversidade de produtos e baixa escala unitária de produção. Então, como é que a gente faz uma fábrica flexível, né? Bom, qualidade é conformidade, inovação e design lá na Bibi tem dois caminhos que estão ligados à tecnologia. Um em produto, em desenvolvimento de produto, e outro no desenvolvimento da fábrica. Bom, quando nós tomamos consciência disso, é isso que nós queremos, comunicamos para os nossos clientes internos, para os nossos colaboradores. Bom, aí nós olhamos um conjunto, um arcabouço de ferramentas que nós teríamos para desenvolver a fábrica e chegamos a uma conclusão. Nós não tínhamos maturidade industrial para enfrentar o desafio de transformar a fábrica sozinhos.
E aí, pessoal, é que entra a Produtari. Então, nós estamos com a Produtari, nós estamos juntos com a Produtari desde 2011, mais ou menos. Tem aí uns 15 anos, 14, 15 anos que nós estamos juntos. Nós caminhamos até esse ponto, até a parte das escolhas sozinhos. Não sozinhos, nós tivemos outras empresas que nos ajudaram, a Fundação do Cabral, vamos ser justos, eles participaram da construção da estratégia. Mas quando um negócio foi para o chão de fábrica, na parte de aprendizagem e conhecimento dessas ferramentas, nós tivemos a felicidade de conseguir nos unir com a Produtari. Eu, particularmente, pessoal, quando eu fui aluno do Junico, eu olhava para o Junico, olhava para as empresas que eles atendiam, né, tia? Então, aí as empresas que eles atendem, né, tia? Eu digo, puta que pariu, vou falar que nem o Clóvis, puta que pariu, tia. Onde é que eu vou conseguir contratar esses caras para trabalhar para nós na Bibi, né, tia? Nós não tinha varejo, nós era menor e tal. Mas, tia, eu aprendi com um amigo meu que saía com muita mulher bonita, tia. Uma vez eu perguntei para ele, Johnny, tu é um cara feio pra caramba, como é que tu consegue sair com tanta mulher bonita? Ele disse, eu tenho uma coisa que vocês não têm, eu tenho coragem. Eu lembrei do Johnny e disse, eu vou me tomar de coragem e vou lá falar com os caras da Produtari, né, tia? E aí a gente conseguiu acertar o meio de campo e começamos a trabalhar com a Produtari. Então a Produtari nos ajudou no desenvolvimento de todas essas ferramentas dentro da fábrica e transformou a nossa fábrica numa fábrica extremamente flexível e capaz de executar essa estratégia que está conectada com a nossa estratégia, especialmente agora que nós temos 150 lojas de varejo no Brasil e no exterior, 20 delas estão no exterior e ainda temos o e-commerce. Então a estratégia se concretizou, ela conseguiu avançar até aqui e nós somos muito gratos e devemos muito à Produtari, de modo que nós ficamos muito felizes de estar aqui hoje, porque nós reconhecemos que talvez sozinhos não conseguíssemos chegar onde nós chegamos. Então, o primeiro trabalho da Produtari, eu falei hoje, foi um trabalho de gestão do posto de trabalho. Nas injetoras nós tínhamos 23% de eficiência naquele setor, era uma vergonha. E eu tinha consciência disso, e como é que a gente vai mudar? A gente mudou com capacitação. Eu encontrei o Jacome hoje no corredor e disse para ele, nós saímos de 23%, esse mês encerramos um pouco mais baixo, 79%, mas nós batemos 85% de eficiência naquele setor. Claro, tem outras máquinas, nós modernizamos a fábrica, tem uma série de coisas. Mas como é que sai de 23% para 85%, pessoal, com um setup a cada 23 minutos? Não é um setup por dia, entendeu? Está escrito no livro do ONU lá, já que não há como, né, diminuir a quantidade de setups, vamos diminuir o tempo, melhorar a eficiência. O segundo trabalho, tio, foi na parte de layout. Nós avaliamos todo o trabalho. O Hilgert, eu vi a imagem do Hilgert falando e fiquei emocionado, tio. O Hilgert nos ajudou. O Hilgert me disse que ele não queria trabalhar para o setor calçadista. Ele disse que a última coisa que ele faria na vida é trabalhar para o setor calçadista. Pois ele foi trabalhar conosco e nós tivemos resultados fantásticos, que foram apresentados pelo Junico, tio. Então, eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui hoje, e sou muito feliz e muito grato à família Produtari, ao Junico e a todos que trabalharam conosco. Encontrei o João, hoje aqui, estava sentado, o João Cunha. Ontem, o meu gerente de manutenção disse que ele fez a avaliação do TPM no setor de costura e 70% das profissionais atingiram nota máxima na avaliação do TPM. Por quê? Porque nós tivemos capacitação com a Produtari também na parte de TPM. Então, pessoal, fazer estratégia, primeiro, é conseguir fazer um diagnóstico, né, do contexto onde tu está enfiado. Tu tem que olhar o contexto em que tu está e tu tem que fazer uma leitura adequada daquele contexto. Depois, é agir. E aí a gente tem que reconhecer até onde a gente tem capacidade ou não tem. Quando a gente não tem, façam como nós fizemos, vamos contratar quem pode nos ajudar, e a Produtari nos ajudou. Para encerrar, eu quero dizer o seguinte, a construção da estratégia é um processo de mudança onde, geralmente, nós encontramos inimigos à vista e aliados a prazo. Eu tive uma sorte tremenda, tia. A gente sempre tem os inimigos à vista. Hoje de manhã falaram disso aí, né? A gente sempre tem os inimigos à vista, mas a gente sempre tem os aliados também, né? Mesmo que eles venham em maior quantidade a prazo, nós temos os nossos aliados. Então, pessoal, a gente tem que saber escolher os aliados para começar o processo de mudança. Nós fomos muito felizes mais uma vez. Então, eu quero agradecer de coração a todos da Produtari e desejar vida longeva para a Produtari. Nós somos passageiros, pessoal, nesse mundo, mas as empresas não precisam ser. Elas podem ser eternas, nós podemos eternizar as nossas empresas. Eu tenho certeza que pelo esforço, pelo trabalho que todos fazem aqui na Produtari, essa será, né, uma missão de vocês todos aí, de perpetuar a empresa. Então, vocês estão de parabéns, eu agradeço de coração, eu e todas as pessoas, tem uma série de colaboradores nossos aqui hoje,
tem fornecedores. A Produtari eu não comentei, mas a Produtari ela esteve conosco numa missão para a Ásia, o ano passado, com o Cristiano Defect. Quer dizer, relação pura, tchê, para fazer a coisa andar. Então, pessoal, muito obrigado à Produtari, muito obrigado a todos vocês, e eu desejo um sucesso e um bom trabalho a todos nós, para que a gente possa fazer esse Brasil prosperar, como fala o Junico aí. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Muito obrigada, Rosnaldo. Pode sentar, fica à vontade.